Gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa misteriosa, mas que fascina todo mundo, que é a inteligência, não é? Todo mundo quer ser mais inteligente, todo mundo quer estar perto de alguém inteligente, mas ninguém sabe definir muito bem o que é isso, de onde vem a inteligência. Nessas pessoas acabam se prendendo a símbolos exteriores, né? Não, inteligente é o físico, Stephen Hawking, alguém que é bom em exatas, alguém que passou num concurso difícil. O que é a inteligência? No vídeo de hoje a gente vai abordar 3 pontos. Primeiro vocês vão ver um parâmetro bem concreto com o qual a gente pode medir, tá, a tua inteligência. No segundo ponto, eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar esse parâmetro para de fato aumentar a inteligência de vocês em matemática e em redação. E no terceiro ponto, eu vou dar um exemplo de como vocês podem trabalhar. Vou mostrar como vocês podem, de fato, abordar isso na tua vida de preparação para concurso. Bom, primeiro ponto, esse parâmetro vejam só, a memória. De acordo com a escola filosófica do Aristóteles, nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Nihil est in intellect quod non sit prius in sensu. Ou seja, primeiro, antes de você ter as grandes ideias, né, as grandes sacadas, né, primeiro você teve que experimentar os fatos concretos, você teve que vivenciar coisas, ter experiências na vida, com os teus sentidos mesmo. Essas experiências todas são estocadas onde? Olha só, na memória. E é de lá da memória que você vai voltar a essas coisas para extrair delas conceitos, abstrações, generalizações. Gente, a memória é o pasto onde a tua inteligência se alimenta. Dito isso, a gente pode pensar como que eu vou fazer isso. Esse é o objetivo aqui do nosso segundo ponto. Vou mostrar de que maneira isso influi, né, de que maneira a memória tem um papel preponderante aí, por exemplo, na matemática e na redação. Na matemática, gente, eu já te digo de cara, grande parte do teu problema, se não o principal, é justamente na memória. Para você resolver um problema complexo, tá, você precisa o quê? Considerar as partes do problema, os dados que são dados lá, né, no enunciado do problema. Você só resolve, gente, um problema desde os mais simples até os mais complicados se você tiver todos os dados à tua disposição ao mesmo tempo, simultaneamente, na tua consciência. E para isso a gente vê que a gente precisa do quê? De uma memória de trabalho, né? A famosa memória RAM dos computadores. É que nem um malabarista que joga, né, aquelas bolinhas para cima. Você só pode ter um quadro perfeito da situação quando todas as bolinhas estão coordenadas, em movimento ali. Aí você vê bonitinha a figura que ele está fazendo. Da mesma forma, você só resolve um problema complexo tendo todas as partes, ou seja, os dados, as informações desse problema na tua consciência, para você ver as relações entre as partes do problema, para você poder correlacionar as coisas. Da mesma forma, vamos ver um exemplo bem simples, uma conta matemática. Toda conta, por grande que seja, ela se compõe de passagens pequenininhas. Você sabe fazer as passagens pequenas. O que você não consegue é juntar tudo ao mesmo tempo na tua memória. E aí você se enrola e é por isso que ninguém faz conta de cabeça hoje em dia. Por exemplo, 24 vezes 15. A conta assim, 24 vezes 15, você precisa fazer 2 contas. Uma é 10 vezes 24, outra é 5 vezes 24. Né? 10 vezes 24 é fácil, é só somar um zero, 240. 5 vezes 24 é metade, né? De 24 vezes 10, então 240, metade, 120. Soma os dois resultados parciais, 240 mais 120, 360 é a resposta. Eu quis dar um exemplo até simples, eu poderia ter usado um exemplo mais complexo. Mas por mais complexa que seja a conta, gente, ela sempre vai se compor dos mesmos passos. O problema de você não fazer uma conta de cabeça é que você não lembra dos resultados parciais que você precisa integrar no final, somar no final. Da mesma forma, toda a matemática se compõe de passos menores que você não consegue integrar e resolver, daí os problemas mais complexos. Vamos ver agora na redação. Na redação acontece a mesma coisa. Muita gente fica preocupada: como é que eu vou arranjar repertórios para um determinado assunto? Como é que eu vou pensar em bons argumentos? Vou ensinar um segredo para vocês. Não pense, lembre. Treine a sua memória na hora de escrever redação, não um pensamento. Por exemplo, vem uma redação sobre um tema como assédio moral. Assédio moral, que palavra bonita. A gente não costuma falar isso todo dia, assédio.
moral. E aí você começa a querer pensar, juntar também palavras complicadas, etc. Você pensa. O que você tem que fazer é lembrar. Lembrar de quê? De situações concretas que você vivenciou na tua vida ou que você no teu trabalho, na tua escola, na televisão, coisas que você experimentou de assédio moral real na vida. Então você vai lembrar, por exemplo, do chefe que passa a cantada na secretária. Você vai lembrar, por exemplo, de uma história que você viu na TV de um médico que humilhou o enfermeiro. Eu tenho diploma de médico, você não, você é menos que eu. Ou então o cliente que destratou o entregador de pizza. Esses todos são exemplos, né, de assédio moral. E é partindo desses exemplos reais que você entende as razões reais e vai poder escrever algo de realmente relevante e não abobrinha, entendeu? Sobre assédio moral. Com isso a gente entra no terceiro ponto, tá? O que então a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa memória e, portanto, a nossa inteligência? Vou te dizer, primeiro em matemática. Sabe o que você vai fazer? Você vai decorar a tabuada. Gente, há 30, 40, 50 anos atrás, todas as crianças tinham que sair da escola com a tabuada bem decorada. E não era por menos que as pessoas justamente todas sabiam fazer conta de cabeça, isso era comum. Hoje em dia ninguém sabe fazer conta de cabeça e não é de estranhar, porque é óbvio, para fazer uma conta qualquer, como aquela que eu mostrei, uma conta simples, 24 vezes 15, né? 1 vezes 2, 5 vezes 4, quem não sabe fazer isso? Mas à medida que as contas ficam maiores, você precisa lembrar de mais passos da tabuada. E aí, se você, num determinado passo, você vai lá, 7 vezes 8, eu sei, 56. Então, se você vai assim de passo em passo, você perde o fio do raciocínio, o fio da meada. Você não vai terminar nunca. E é por isso que as pessoas não sabem fazer conta de cabeça. E por não saber fazer conta de cabeça, elas também não fazem passos mais complexos. Gente, a matemática é algo que vai construindo em cima de partes menores. Se você se enrola na menorzinha, você se enrola nas mais complexas. Então vamos resolver isso de uma vez por toda? Você tem 2 semanas para resolver teus problemas com a tabuada. É para pegar e decorar mesmo. E isso é perfeitamente factível. E você vai começar a praticar a fazer contas de cabeça, certo? E você vai perceber que uma hora estando de fato decorada, tem que ser, é automático, não tem que pensar. É decoreba mesmo. Uma vez estando decorado, as contas são rápidas e você vai conseguir começar a reter os passos das contas na tua cabeça. Com isso você vai ver que você vai conseguir de fato fazer conta de cabeça e vai começar a crescer a tua capacidade de resolver problemas matemáticos reais. Segundo conselho agora em redação. O que você vai fazer? Como eu estava falando, não pense. Lembre, ao não pensar e ao lembrar, fazer o esforço de recuperar da memória situações que você viveu, que você vai trazer de fato uma coisa relevante para o problema. Então, assédio moral, muitos alunos poderiam escrever assim, olha, o assédio moral se enraiza numa cosmovisão burguesa. Fala a verdade, fala sério, você sabe lá o que é burguesa? Você sabe o que é cosmovisão? Se enraiza? Como assim? Então, meu conselho é, não use palavras complicadas. Não tente impressionar com palavras. Tenta lembrar dos fatos concretos que você viveu. A cantada do chefe na funcionária. O que é isso? Abuso de poder. Temos agora uma razão concreta para falar no caso do assédio moral. O médico que humilhou o enfermeiro. O que é isso? É a famosa cultura do diploma, né? O cliente que destratou o entregador de pizza, o que é isso? É preconceito social ou racial até, né? Dependendo da cor do entregador. Com isso, vocês percebem que a gente começa a entrar de fato, né, no que é relevante para você falar sobre um determinado tema. A gente começa a ver, olha só, causas reais do assédio moral, né? Abuso de poder, sexual, preconceito social, racial, etc. E não abobrinhas. Perceberam? Gente, eu espero que tenham sido boas essas dicas aí para você, na prática dos teus estudos, melhorar a tua memória e com isso aumentar a inteligência. Lembrando, a memória é o pasto onde a tua inteligência se alimenta. Falou, gente!